Bora lá. Paz Deus, boa noite a todos. Bora para mais uma live, meus caros. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Que Ele nos guarde, né? Que nos ajude. Por si mais uma live aí. Deus abençoe a todos. Vamos junto fazer mais essa. Fazer, mano. Amém, mano. Você tá bem? Só alegria. Oh, glória a Deus. Vamos pôr o homem aqui. Coloca o bruto. Já vamos colocar aqui. E ô Joel, que honra ter você aqui, viu, mano? Você é louco, sou feliz demais de ser teu amigo, irmão. O privilégio e a honra é toda minha, meu querido. Embora vocês me deram uma missão muito árdua aí, mas substituir o camisa 10 não é brinquedo não, hein? Ah, não, mas Mas não pode muita coisa não, mas dá pra contribuir um tiquinho, né? não, são dois camisas 10, meu irmão. Você tá maluco. Você é Ó louco. o homem chegando aí, ó. É doido. Aí é camisa 10, hein? Como eu brinco sempre, nesse time aqui é fácil demais jogar, né? Você é louco. Amados, que Deus abençoe a todos. Já os 70, né? Que tá entrando na live. É uma honra, um prazer, um privilégio fazer mais uma live junto de vocês, entendendo sempre que o objetivo, a razão pela qual nós estamos fazendo essas lives é para ajuda, é para abraço, é para tentar fazer com que as pessoas pensem de forma positiva, que consigam pensar com seu próprio olhar, sua própria forma de ver as coisas. Que Deus abençoe a cada um que entende o propósito. É só um ponto de vista, ninguém aqui quer se achar mais sábio ou mais inteligente ou achar que é o dono da verdade. Entendemos que em tudo aprendemos com o Senhor e vamos passar nossa visão junto de vocês, viu? Hoje já explicando, o Anderson não estará conosco, domingo ele já está de volta, domingo, se Deus quiser, nós vamos estar junto com a ajuda de Deus, continuando esse mesmo projeto. Que Deus abençoe ao Eduardo, que Deus abençoe ao Joel, são dois grandes amigos, dois homens de Deus que eu admiro, que eu carrego no coração, dois caras que eu aprendo muito todo dia, e é uma honra e um privilégio poder levar a voz deles para que vocês ouçam e escutem o que eles têm de Deus para passar também, tá bom? Joel, Deus abençoe, uma boa noite, meu irmão. Seja muito bem-vindo, uma honra ter você aqui, viu? Amém. Paz de Deus, paz e graça a todos. É um privilégio poder estar aqui. Como já citei, não é fácil estar aí cobrindo um camisa 10 que nem o Anderson, mas um pouquinho que a gente puder contribuir, certamente faremos com muito prazer e alegria e sempre aprendendo com vocês também, que são top. Edu, mais uma vez, Deus abençoe. É uma honra ser teu amigo, é uma honra aprender contigo. Privilégio ter você aqui também, viu, Edu? Deus abençoe. É isso, meu irmão. Saudações a todos, a honra é sempre minha. Deus abençoe os que estão assistindo. A ideia é promover conteúdo no sentido de dividir o conhecimento, né? O conhecimento é um bem que você divide para multiplicar, né? Como o John falou, são pontos de vistas. A ideia não é convencer ninguém a nada, mas despertar o interesse ao olhar por um outro panorama, um outro prisma, olhar esses pontos que nós vamos conversar a respeito do falso e do verdadeiro evangelho, né, John? Esse é o Sim, tema. e assim, isso surgiu, né, mediante ao que nós estamos vendo acontecer nas pregações coaches, no evangelho da prosperidade, né? E aqui, amados, desde já eu quero deixar bem claro que nós não falamos especificamente de uma determinada denominação. Nós falamos, defendemos o Evangelho de Cristo, o Evangelho puro, o Evangelho pregado por Cristo a nós, pelos discípulos, por aquilo que aprendemos de Deus. Então eu acredito que, mediante esse sentimento, mediante a visão de Evangelho que o Eduardo, que o Joel tem, eu queria muito que eu e vocês pudessem aprender com esses meninos, porque esses caras manjam muito e tem muita coisa boa para passar para nós. Ô Du, vamos começar então
Primeiro, como é que, de onde surge a palavra evangelho? Como é que surge essa palavra? De onde nasce essa palavra? De Como é que forma ela bem chega? sintética, né? De forma bem sintética e não ficar resbalando muito em historicidade. Evangelho é um termo militar que a Roma, de certa forma, utilizava para avisar, né, que a aldeia ou o país ou a cidade ela estava livre de um jugo de teor de escravatura, né? Pessoas estavam sendo escravizadas por alguém, e aí o evangelho tem esse caráter de trazer a boa nova, né? Porém, a boa nova, que é o que todo mundo conhece, o evangelho são boas novas, né? Um anúncio de boas novas. Na verdade, ele só existe por causa do fim da guerra. Não é possível você trazer um evangelho se antes não tinha uma guerra. Então, o final da guerra, ele permite que seja anunciado boas novas. A partir desse ponto, você consegue entender que o evangelho tem a mesma natureza. Ele só existe como boa nova porque antes tinha uma guerra entre o homem e Deus, e Cristo terminou essa guerra, Cristo encerrou essa guerra. Ele estabeleceu a reconciliação entre o homem e Deus. Então, o evangelho ele não é só boas novas, ele só existe por causa do fim da guerra. E se nós não tivermos esse conceito, ainda hoje eu conversava com o irmão, tem boa parte dos irmãos que não conseguem entender por qual razão ele precisa se arrepender. O que é arrependimento? Fala, né? Do que, irmão? Se eu nasci num lar cristão, eu vivo inserido num contexto cristão, obedeci tudo o que a cartilha manda, né? Casa dentro dos princípios, vive uma vida dentro da doutrina, obedece todos os critérios, segue uma vida aparentemente reta. Uma pessoa assim, ela tem uma dificuldade muito grande de entender para o que ela tem que se arrepender, do que ela tem que se arrepender. Qual a razão? Se ela, segundo o seu próprio conceito, ela fez tudo certinho até então. O evangelho só existe porque tinha uma guerra antes. Se não tivesse uma guerra antes, também não tinha necessidade de uma boa nova. A boa nova só vem porque terminou a guerra. E todo cristão precisa disso. Se nós não tivermos essa luz, veja onde nós já começamos a cair, o John, o Joel. Começa uma pregação dizendo assim, eu, você, nós três aqui, e a maioria dos que estão assistindo, deve ter participado de movimentos de orações e também de palavras que você deve ter ouvido. Começa a pregar assim, Deus manda te dizer que Ele te ama muito, Deus ama muito a tua alma, né? Você ouve muito isso daí, é natural, e até pregamos isso por um tempo. Eu deixei de pregar. Por quê? Porque eu olhei para Cristo e não vi Ele começar a pregação do Evangelho gritando para todos assim, olha, eu amo muito vocês, eu amo demais vocês, eu amo a alma de vocês muito. Não, Ele começou a dizer, trocando em miúdos, o seguinte, para de pecar, senão vocês tudo vai para o inferno. Renuncie-se a si mesmo. Vocês são inimigo de Deus. E não foi isso que ele chegou e falou assim, é raça de víboras. João veio abrindo o caminho, chamando de raça de víboras. Ele não falou, Deus, olha, vai vir um depois de mim que ama muito a alma dos seis, viu? Fica tranquilo que ele já vai chegar aí mostrando seu amor. Não. Ele chegou dizendo categoricamente, negue-se a si mesmo, pegue a tua cruz e siga-me. Em momento algum ele começou a fazer essa massagem dizendo, eu amo muito a alma de vocês. Não, não é esse o ponto. Porque no estado de pecador em que a nação, a humanidade se encontrava, não tinha estabelecido ainda essa relação de amor. Era a relação de inimizade. Era inimizade, eram inimigos. Porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E nós todos sempre fomos amigos do mundo. Pelo menos até do mundo que está dentro de nós. Então o evangelho falso, ele já começa por aí. E sempre assim, John e Joel, o evangelho falso, ele não se veste de mentira, ele se veste de meias verdades. Só que meia verdade é uma mentira inteira. Ele precisa te convencer com pílulas douradas de verdade, para que você fale, olha que coisa boa essa mensagem, Deus me dizendo que me ama. Ele declarou o amor dele sem falar uma palavra. Ele subiu na cruz, morreu por nós e não falou nenhuma vez eu te amo. Foi o eu te amo mais silencioso que o mundo todo ouviu. Ele foi calado na cruz, certo? Então, para começar o evangelho, boas novas,
é entender que tem uma guerra antes e que essa guerra, quem fomentava ela, era a nossa natureza, independente de eu ter nascido num lar cristão ou não. Perfeito. Top. Ô Joel, e esse renuncia-se a si mesmo é forte, irmão. Renuncia a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Tem muita coisa Porque inserida aí, irmão. tem muito, Joe, porque o renuncia gera o arrependimento, né? O renunciar é você esvaziar-se de você mesmo. E não tem mais nada do que confronta o homem, não tem nada mais do que confronta o homem do que as suas próprias vontades. Isso desde o princípio, né? Deus falou ao primeiro casal que não era para comer do fruto que ele havia dito da ciência do bem e do mal. E eles preferiram cumprir a sua vontade e não a de Deus. Então, quando você é uma guerra dentro do coração do homem, é relutar contra os seus próprios sentimentos. Então, você renunciar a você é renunciar aos teus desejos no âmbito total. Tem gente que às vezes acha que renunciar-se a si mesmo é apenas o desejo de cunho sexual, as imoralidades, e não é só isso, é muito mais abrangente que isso, né? É você renunciar o teu ego, tua vaidade, o teu orgulho, o teu ser interior de força, de valer, de fazer valer a tua razão, né? Quando Caim iniciou a sua trajetória, que ele se rebelou naquele sentimento, o que Deus falou para ele? O teu desejo é para ti, cumpre você dominar este desejo. Então, o renunciar faz parte de você ter um domínio desse desejo, de você encontrar dentro de você uma forma de abater você mesmo, de abater o teu eu, para que você possa seguir a Cristo. Se você não encontrar esse fio de meada, se você não encontrar essa trilha, onde você abate a tua natureza caída e que ela se presume que muitas das vezes ela quer ganhar uma guerra, por isso que o apóstolo Paulo disse que a carne cobiça contra o espírito, é nesse sentimento que ela quer se fazer valer, ela quer se prevalecer contra o espírito. E aí é onde você tem que abrir o caminho para a obediência à palavra, a se rebaixar a você mesmo, a fazer aquilo que Cristo ensinou, que aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder por amor dele, ganhá-la-á. Então, às vezes, na ótica da graça, você se humilhar é uma vergonha, quanto não. Se você se humilhar, ou pedir perdão, ou reconhecer o teu erro, ou se arrepender, não é um ato de humilhação, vergonha, mas é um ato de amor, um ato heróico perante Deus, para que você consiga abater você mesmo, se esvaziando e renunciando os teus propósitos, teu eu, teu ego, os teus sentimentos, em prol de você ganhar a vida eterna e andar com Cristo. É muito forte, é muito forte. E esse renunciar, e esse negue-se a si mesmo, e todas essas questões que nós vemos que, assim, é preciso se esvaziar de nós mesmos, né? É preciso a gente lutar contra os nossos próprios sentimentos, mas não é isso que a gente vê muito, né? E aí, o propósito dessa live até vem de muitas frases tiradas do contexto, de muitas frases que tiraram dentro do contexto bíblico para fazer de motivação. E aqui eu vou começar uma que a gente fala muito, né? A gente vê muito nos vidros dos carros, nas portas das casas, paredes desenhadas, escritas: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí tem um contexto inserido tão forte, tão grande dentro dessa frase, que é esquecida e colocada de lado justamente por isso, para que as pessoas possam usá-las apenas como forma de motivação. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse contexto que muitos pregadores tiram para poder usar, para poder ludibriar, enfim, para entrar no falso evangelho, né? Esse é um problema que a gente vai com muita dificuldade achar o culpado. Culpado aí, não sei se a gente pode acusar alguém, porém, se você for olhar na internet, mesmo se os irmãos estiverem aí, os que estão assistindo,
às vezes não tem as outras versões das Bíblias, né? Se você olhar o Salmo 23 na João Ferreira de Almeida, você vai ler a primeira frase, o primeiro versículo, dizendo: o Senhor é o meu pastor, vírgula, nada me faltará. Essa é o verso mais conhecido, da forma mais conhecida da tradução. Se você der um pulo na NVI, você já vai encontrar uma sutil mudança que se aproxima um pouco mais do sentido real do Salmo 23. Você vai olhar na NVI e está assim, ó: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Já melhora bastante. Mas para a gente ir direto no ponto, para a gente ganhar tempo na live, quem busca, hoje todo mundo tem acesso ao Google, procura a tradução original do Salmo 23, para você conhecer na íntegra como foi escrito em hebraico. E você vai encontrar o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é só na corrigida Almeida e Fiel. Agora, o que está realmente no hebraico é: o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. O Senhor é meu pastor e não me faltará. É mais ou menos isso que está no original. Na verdade, o original, eu até assistindo umas aulas em hebraico aqui com o professor, ele estava explicando que não tem nem a palavra pastor, e sim Davi, ele se referencia, ele fala da pessoa de Deus como um amigo íntimo. É mais no sentido de amigo íntimo do que de pastor em si, mas não muda o contexto. A ideia é que, se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu fico preso nesse versículo, aguardando tudo aquilo que ele pode oferecer para mim. Então, se nada vai me faltar, não vai faltar os benefícios, as providências, e tem alguns ainda que até dá uma estendida, de onde diz: se nada vai faltar, não vai faltar prova, não vai faltar guerra, não vai faltar aflição. A gente já ouviu isso também. Por quê? Sim. Porque é tudo sobre o que o pastor pode prover. Se nada vai faltar, então nada mesmo, em nenhum âmbito vai faltar alguma coisa. E, na verdade, o que o salmista declarava ali é que, se ele tem o Senhor, se ele tem o amigo íntimo, se ele tem esse pastor, que é a pessoa de Deus, de nada ele tem falta, mesmo faltando coisas. Veja bem que depois, no discorrer do capítulo, ele vai falar do vale da sombra da morte. A vale da sombra da morte não faz sentido nenhum com o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está faltando segurança, está faltando luz, está faltando um monte de coisa ali, irmão. Está num perigo exposto, num precipício. Então já não faz sentido com o próprio texto. Na verdade, o salmista dizia: se eu tenho este pastor comigo, de nada eu tenho falta. Pode faltar tudo, mas se ele estiver, eu não vou sentir a falta, porque ele é o todo. Isso se completa lá com aquilo que Satanás, na tentação de Jesus, da live passada, dizia, né? Manda essas pedras transformar em pão. Ele falou: viu, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu não preciso do físico se eu tenho o eterno. Eu não preciso do transitório se eu tenho aquilo que dura para sempre. Se eu tenho o Senhor, eu não preciso me preocupar com essas coisas. Eu fui para Minas Gerais, numa viagem, e conversando com os irmãos, eu senti a necessidade. Por quê, John? Quando você olha esse pastor que nada vai faltar, e falta o remédio do teu filho, falta o calçado do teu filho, falta a comida na geladeira, falta o dinheiro para você pagar a tua água, a tua luz, falta dinheiro para você honrar os teus boletos, falta dinheiro para você pagar ali a parcela do teu carro e você perde o teu veículo. Aonde é que fica então esta profecia do Salmo 23? Se este é o meu pastor, nada me faltará, e começa a faltar inúmeras coisas. Por obviedade, Satanás vai achar uma lacuna e vai preencher de incredulidade e dúvida. Ele não precisa deixar você totalmente descrente e se transformar num ateu. Ele precisa plantar dúvidas em teu coração, porque dúvidas não é compatível com a fé. É o mínimo que ele precisa. Já que ele não consegue te derrubar diretamente, ele vai plantando as dúvidas, e as dúvidas vai minando a fé, malogrando a fé. Então você perde intimidade, perde proximidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se ele mina você com dúvidas, logo ele te afasta daquilo que te aproximava. Ele te deixa ausente de Deus, sendo que é só um versículo mal interpretado e mal traduzido, que na verdade quer dizer o seguinte: se eu tenho meu pastor, de nada eu tenho falta. Ele estando comigo, o resto pode faltar. Você entendeu? Então aí já nasce um evangelho fraco, que estabelece nas pessoas uma esperança vazia de que nada vai faltar. Quantos irmãos, não sei aqui desses que estão assistindo conosco, que teve falta das coisas? Eu tive.
Na minha casa faltou, teve dias de falhar. Deus falhou? Claro que não. Porque se eu não tivesse com ele, eu não passaria por isso, eu me revoltaria, tomaria outras atitudes, porque o homem não se conforma em passar por situações em que lhe falta o mínimo necessário. Ele vai tomar algum caminho, vai buscar algum recurso. Mas em Cristo você é saciado, não só a sua fome, não só as suas necessidades, como também tua consciência, ele supre de paz, de tranquilidade, de confiança para você atravessar esses dias. Então, um versículozinho, ele causa um baita mal quando não é lido, não é interpretado de forma correta. Ou seja, né, Edu, eu tendo Cristo é o suficiente. Não importa a circunstância daquilo que acontece externamente. Eu tendo Cristo é suficiente. Aí você vai lá em Paulo... Você vai lá em Paulo, a resposta é: a minha graça te basta. A minha graça te basta. É muito forte. É o suficiente. É a totalidade de tudo aquilo que nós precisamos. E o suficiente tem que olhar ele como transbordante. Você como olha o suficiente de forma transbordante, não como sendo o mínimo viável para a sobrevivência. Tem que colocar isso na consciência também. Jesus é suficiente, sendo ele transbordante. Ele é muito mais do que precisamos, muito além do que necessitamos. E quando olhamos para a suficiência, é de forma transbordante e não o mínimo viável para sobreviver. Deus é o transbordar. Né? É muito. Por isso que ele é o pão do faminto, a água do sedento, ele é o pão da vida, ele é tudo em todos, né? Tudo em todos. Eu queria trazer para vocês aqui. Eu queria trazer uma outra frase que também usada, né, fora de um contexto, muito como motivação, às vezes colocada como um pregador que coloca essa frase única e usada fora de contexto, ela parece ser bem motivadora, mas depois você vai entender o que de fato ela significa. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ou tudo posso naquele que me fortalece, enfim, diferindo as traduções. Joel, esse posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, tem um contexto forte aí, irmão. Então, isso daí, veja bem, se você for olhar o contexto deste livro, que é 4 de Filipenses, né? Quando Paulo ele trouxe essa fala, ele estava passando por um processo de necessidade, né? Ele estava passando por um processo de dificuldade, de tribulação, de aflição, e ele trouxe bem isso porque nele, na verdade, assim, Paulo ele aprendeu no processo, ele diz que no processo da vida dele, no início da vida dele, ele não tinha esse conhecimento. Com o tempo ele adquiriu e aprendeu a saber ter tanto na fartura quanto na pobreza, tanto na fartura quando perdendo ou ganhando. Então veja bem, quando Paulo disse isso, ele estava passando por um processo, e o que ensinou ele dentro desse processo foi a necessidade, que aprendeu, que ensinou a ele a ter contentamento em Deus. Então o contentamento de Paulo em Deus não dependia das circunstâncias, daquilo que pegava ele por fora, que o atacava, a circunstância de uma guerra entre os irmãos, entre falsos irmãos, entre os naufrágios que ele passou, entre as chibatadas que ele levou, nada disso afetava o contentamento dele, porque o contentamento dele estava em Deus. Então o poder dizer que posso tudo naquilo que me fortalece dá uma sensação de poder, de grandeza, de algo absoluto, que você vai ser privado de todas as situações ou tribulações. E não quer dizer isso. Você poder tudo aquilo que você, naquele que te fortalece, é mesmo diante destas guerras, aflições, percas, prejuízos, chibatadas da vida, guerras que você vai enfrentar no meio de leões, no meio de lobos, no meio de pessoas falsas e pessoas que vão tentar te derrubar, no meio de demônios que tentam atingir ou sucumbir a tua casa, que tentam de alguma forma acabar com a tua alegria. Isso não pode ter força dentro de você, porque o Deus que te fortalece é muito maior do que todas essas circunstâncias.
circunstância. Então ele aprendeu a ter esse contentamento em Deus, de maneira que as coisas fora daquilo que acontece não atingem ele por dentro, porque dentro ele está intrínseco, numa fé enraizada em Deus, em Cristo, que nada o abala. E um grande detalhe aí, é muito forte tudo que Deus te entregou. Um grande detalhe aí é que no verso acima ele disse: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, como aquilo que Deus deu para Joel, né? O que ele estava querendo dizer é que não importava o que viesse, irmão. O que vier. E aqui são dois detalhes, né, John? Ele está dizendo que sabe estar abatido. Tem muito crente que não tem condição de passar pelo abatimento, ele se revolta. Ele precisa ter uma razão para permanecer como crente. Quais são os motivos? Alguma coisa está dando certo, alguma coisa está o favorecendo. Então ele continua fiel àquilo porque está sendo, de certa forma, recompensado. E outros não sabem ter abundância, irmão. Porque a abundância lhe faz ter outras prioridades, outras buscas, vai viver outros prazeres, e aí os seus objetivos são outros e não são cristãos, porque ele já era um ser motivado a ser cristão em troca de benesses. Agora que ele as tem, ele não precisa, ele não encontra o gatilho pelo qual lhe dá motivação para servir a Deus, já que tudo aquilo que ele almejava, ele aparentemente vive. Então, aqui Paulo está falando de um equilíbrio cristão que é muito top, irmão. Ele está dizendo, eu nem para cima e nem para baixo, né? Abatido, eu sei ter abundância. Ou seja, estando abatido, a minha vida cristã está dentro da mesma nivelação. Estou centrado no mesmo objetivo. Eu estando com abundância, eu permaneço centrado no mesmo objetivo. Independente das nuances da vida, ele permanece sendo uma coisa que é ser cristão. Isso é muito top, mano. Top demais. Porque aqui, John, tem gente, você sabe, que se tiver uma bicicletinha, põe o diabo na garupa e vai dar um rolê no inferno. Com força. E outros, se ele perder o conforto que ele tem, eu conheço, hoje nem tanto, mas irmãos que, por não ter um terno novo para a Santa Ceia, ficava abatido, ficava magoado que Deus não preparou um terno novo para ele. Né? Você vê que aquilo ali afetava, o cara estava vivendo uma vida pobre, mas afetava com uma coisinha ínfima. Ou seja, ele deixava o seu rosto, a sua alma, o seu estado de espírito, abater por tão pouco. E Paulo falou, eu sei estar abatido e sei também ter abundância. E isso daqui é dom de Deus, é ter foco. O foco dele era Cristo, estava norteado pela missão do Evangelho, o propósito era salvar almas, multiplicar a palavra do Evangelho, então independia as situações. Se para A ou para B, ele estava focado no alvo que era Cristo. Top demais, isso é muito importante. Nós conhecemos até um irmão que, quando vai congregar com um carrinho mais simples, deixa na última esquina para ninguém ver ele chegando com um carro mais simples, né? A vida pegou ele, deu uma travada na situação financeira, John. E ele, para ir congregar, deixava o carro escondido na rua de trás para que a igreja não visse que ele desceu o nível do carro que ele tem, sabe? E é um grande homem de Deus, mas você vê que o ego é tão complicado, irmão. Ou seja, não sabe estar abatido. Não sabe estar abatido. Não soube estar abatido, não soube. Du, mas não é fácil saber estar abatido também, né, irmão? Não é. Os dois lados é difícil. Pra gente aprender, é difícil, irmão. É um processo que, se Cristo não estiver contigo... Então, mas a questão não é você enfrentar o problema. É aonde está o teu foco. Deixar a visão desse negócio. Se você estiver focado no problema, você não consegue resistir e vencer. Ele vai ficar muito grande para você e vai te afetar demais. Mas o caso aqui é que Paulo estava com outro foco. O foco dele era na missão de Cristo, era pregar para o Evangelho, era viver a vida cristã, não para receber recompensa, nem por nada. O foco dele era entregar o amor que ele tinha recebido, multiplicar o Evangelho. Se o cristão tiver focado nisso, as outras coisas perdem a intensidade e te afeta muito menos. Agora, se isso é prioridade para você, você não consegue vencer, irmão.
Você não consegue passar por aquilo sem saber estar abatido. E olha, do outro lado, você não vai saber estar exaltado, porque são dois extremos que te afetam da mesma maneira. É a mesma coisa de Verdade, críticas, verdade. é a mesma coisa de críticas e aplausos. Você para ouvir aplausos e você para ouvir crítica. As duas te param no processo, as duas te tiram o foco. São coisas diferentes. Mas aqui também é a mesma coisa. Se você estiver abatido ou estiver exaltado, as duas podem travar a tua vida espiritual. E aqui é isso que Paulo falou. Eu posso tudo nas coisas que Cristo me fortalece, ou como na outra versão, né, que está aqui da NVI, eu tudo posso naquele que me fortalece. Isso vai nos para-barro de caminhão, vai nos para-brisa de carro, nego Sim, coloca nas vai. camisetas, porque eles identificam que isso aqui é mediante ao que eu estiver passando, eu posso tudo. Não, Paulo está dizendo o seguinte, velho, nas adversidades, nos extremos que eu sou colocado contra a parede, em que meu psicológico vira parafuso, eu posso tudo naquele que me fortalece. As minhas forças falhariam, é isso que ele está falando. Não é vencer num projeto, num empreendedorismo, ou numa missão que você queira alcançar um objetivo, construir uma casa, ter um apartamento num condomínio chique, não é nada disso. Né? Abro uma empresa, eu vou vencer porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Não serve, não é esta aplicação. Ele estava falando da vida cristã, de estar focado em Cristo, passando e padecendo dos dois extremos, benção extrema ou falta dela. Nos dois ele permaneceu focado porque ele podia tudo naquele que me fortalece, que é Cristo. Aconteceu um acidente aí, John. Aconteceu um acidente, né, John? Aconteceu aí, John. Caiu, você trouxe, mas já voltou. Bora. Você trouxe com muita felicidade aí um ponto muito crucial, né? O camarada vai montar uma empresa, um negócio, uma loja, ou até mesmo um matrimônio, enfim, e diz assim, eu posso tudo naquele que me fortalece. Ele não se prepara, não se orienta, não busca uma estrutura, não vai atrás do que precisa e vai usando apenas um termo que ele julga ter fé e diz, eu vou fazer porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Aí vai para dentro do negócio, dá errado, aí Satanás vem e espanca a fé dele, porque não conseguiu, porque então a palavra pregou, não cumpriu, e aí começa a fazer aquele jogo de consciência em cima da pessoa, e a pessoa às vezes acaba se desanimando, mas porque não soube entender o contexto daquilo que Paulo colocou. Sempre é o contexto, sempre é o contexto. A gente descontextualiza, né? E texto fora de contexto vira pretexto. E aquele desavisado, aí em cima desse texto você forma outra ideia, que não vai ter valor algum. E vai, na verdade, Satanás vai pegar isso aí como pivô para colocar em descrédito a tua esperança, a tua fé, é isso. Você sempre está colocando... E sabe o que você falou, Joe? Você falou que é difícil estar abatido, né? Sim. Eu sempre costumo dizer, até esses dias eu disse para uns irmãos no grupo, que estavam dizendo que hoje, a geração de hoje não suporta passar por alguns sofrimentos, né? Eu falei assim, a receita é fácil. Olhe para a cruz e tenha consciência que ela era nossa e não dele. Aí fica fácil você passar pelo abatimento. Verdade, verdade. E eu queria trazer com vocês aqui aí uma outra frase que também é parecida com essa e que é muito, muito, muito tirada de contexto, né? Entender a respeito de Josué, o esforça-te, tem bom ânimo, que eu te ajudarei. Essa é uma outra frase que, assim, tem muita coisa que é tirada desse contexto aí, Joel. Muito, muito tirada de um contexto, falando de Josué a respeito fazer dele. a leitura, viu? Pode falar, aqui. Depois eu complemento. A partir do 6, do versículo 6 até o versículo 9, é importante fazer a leitura. Pode fazer pausadamente, porque você vai ver o tanto que a responsabilidade cai em cima de Josué. Fica muito em cima de Josué. Dá uma olhadinha. Então vamos lá. Esforça-te e tem bom ânimo,
porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você viu aí quantas vezes, olha lá no 9, se os irmãos estiverem acompanhando aí, tiver a Bíblia na mão, é muito, muito importante. Olha no 9 lá, esforça-te. Ô Joel, esforçar é algo superior do que fazer força. Fazer força é uma coisa, esforçar é dobrar a força. É você colocar mais força do que o normal. Depois ele fala sobre o ânimo, mas ele qualifica o ânimo. Ele diz, e tem bom ânimo. Olha lá para você ver, tem bom ânimo. Aí ele joga a responsabilidade. Você se esforça, quer fazer força além da medida. Depois você tem um ânimo que seja bom. Não pode ser um ânimo qualquer, tem que ser um ânimo bom. Esforçar também compete a ser firme e persistente, né? Então, Joel, esforçar é fazer força além do limite. Além do limite, é o dobro da força, né? Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Ou seja, ele não está falando, Josué, eu vou deixar a tua vida fácil, você vai chegar lá, vai reinar na terrona, onde manda leite e mel. Ele falou, não, jurei para os teus pais. E estou colocando na tua responsabilidade agora você levar esse povo. Depois ele vai de novo, olha lá no versículo 7. Tão somente esforça-te. E agora ele melhora um pouco mais, ele pede mais. Ele fala, tem muito bom ânimo, ele aumenta a qualificação, a qualidade do ânimo, coloca muito mais responsabilidade dele em ter um ânimo de qualidade quase que invencível, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies. Olha para você ver a cobrança, Josué, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente, não é só conduzir, você vai conduzir de forma prudente, por onde quer que andares. Vai vendo para você ver. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Ou seja, não fale outra coisa a não ser a lei. Porque agora você é condutor da minha nação. Você não vai contar piada, você não vai dar risada. Você vai falar só da minha lei para esse povo, para que eles não esqueçam. Depois, não é só na tua boca, eu quero no teu pensamento também. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. É a boca selada e a mente selada, vai vendo. Porque então farás prosperar. Então farás prosperar o teu caminho. Deus não está falando que eu vou prosperar. John, escuta bem aí. Então eu farei prosperar. Não, ele está falando, se você fizer tudo isso daí, então você mesmo vai fazer prosperar teu caminho. Vai vendo como a responsa está em cima de Josué. Não tem nada com Deus aí depois. Essa é a condição. Essa é a condição. Aí você vê, não te mandei eu, tá falando da ordem. Eu já não te dei uma ordem? Se eu te mandei, obedece. Esforça-te e tem bom ânimo de novo. Por não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Primeiro ponto disso aqui, para nós falar de verdade. Não existe esforça-te em bom ânimo que eu te ajudarei. Isso é uma invenção do falso evangelho. Essa frase não está na Bíblia. Não existe ela. Só que aí, John, você quer ver o veneno como pega? Para todos que estão assistindo aqui com a gente. Se você ouvir o senhor falar, se ouvir uma pregação dizendo, John, esforce e tem bom ânimo que eu te ajudarei. Qual parte dessa frase vai pregar na tua mente, vai fixar? É o eu te ajudarei. Eu te ajudarei. Você vai ficar em cima do eu te ajudarei. Primeiro, ele não é bíblico, ele não existe. Não é que Deus não vai ajudar, mas não está aqui. Não é bíblico. E você pega do 6 e vai até o 9, é Deus colocando no colo de
de Josué uma tonelada de responsabilidade e cobrança, exigindo uma postura tão fiel que até a boca ele não pode falar e a mente ele não pode pensar fora da lei para que tudo vá bem, para que ele seja bem sucedido. Para ele ser bem sucedido, ele precisa se enquadrar numa medida quase impossível. E aí o camarada pega isso, John, o Joel, e os irmãos que estão assistindo, e transforma numa fábula. Esforça, tem bom ânimo e eu te ajudarei. Aí o cara linka o esforçar, congregar todo dia, tem bom ânimo, estar alegre lá dentro do culto, que o resto Deus vai ajudar, meu. Vai dar certo. Não vai, não é essa a proposta desta palavra. Primeiro de Josué não é uma palavra de ânimo, é uma palavra de disciplina e cobrança. Disciplina e cobrança. Mano, isso aqui foi o sermão de Deus para Josué, velho. Chegou, catou Josué, chacoalhou ele, falou, irmão, é o seguinte, é isso, ó. Você vai ter que fazer assim, senão não dá para chegar com o povo lá. Se você não se enquadrar, não vai. É pesado. O triunfo dele estava, o triunfo dele estava dentro de regras. Tá condicionado a um monte de coisa aqui, irmão. Sim, o triunfo dele estava dentro de regra. E vamos trazer isso para a graça, né, Du? Hoje tem gente que acha que é só batizar e congregar e tá salvo. É o suficiente. Como se Deus tivesse mudado. Esquece do arrependimento, esquece do buscar, esquece do orar, esquece do se esforçar. Não tem esforço nenhum. É só congregar e colocar o terninho, a gravata, dia de culto, as irmãs, a roupa lá, bem vestida, véuzinho na cabeça, e congregar. Esquece o restante. E aí já acha que vai entrar na terra prometida. E quando isso demanda esforço, dedicação, guardar a lei de Deus, meditar nela de dia e de noite, orar, ter uma comunhão plena com Deus, isso está tudo inserido dentro da graça da mesma forma. De uma forma. Tem quem pensa, o Joel, o John e os irmãos, que a ira de Deus ela foi aplacada, que a ira de Deus foi silenciada e que foi apagada. Não. Ela continua a mesma coisa, só está livre dela quem está debaixo do guarda-chuva da graça. Se você não estiver debaixo desse guarda-chuva da graça, você está exposto à ira de Deus e você vai pagar o preço. A condenação existe, o inferno está lá aceso esperando o juízo, o trono branco, e vai ser lançado lá, e lá o bicho não morre, irmão. Porém, então, a lei de Deus, a ira de Deus, ela continua a mesma. Algumas coisas acabaram que são o seguinte, leis cerimoniais, alguns direitos que você recebia, como guardar o sábado, né? O sábado era mais para o homem do que para Deus, era um descanso, é Deus que deu esse direito e tal. Mas a lei moral de Deus, o caráter moral de Deus, continua a mesma coisa. Outra falácia Jesus aboliu a lei. Ele não aboliu, ele cumpriu. Ele cumpriu em tudo, tudo ele cumpriu. O que a lei foi o único capaz, né? E a lei, Deus é o mesmo, ele é imutável. Se você matar, é morte. Pode falar, John. Ô, Du, só um detalhe, um irmão colocou aqui, perguntou por que no título estava escrito Deus anima Josué, né? Deus instrui Josué e anima. Só para avisar assim, Anjo, que os títulos, na verdade, no original, eles não existem. Foi colocado apenas para uma separação, para um entendimento, né? Por aqueles que traduziram a Bíblia só para ser separado, mas nos originais nenhum título existe. É isso, né, Du? Nem nome de livro. Nem nome de livro, na verdade, não existe. É só mais uma questão de separação mesmo. Uma textual é mais uma referência, né? É uma leitura só e ela é lida de trás para frente, né? Todo o hebraico é lido de trás para frente, então você começaria do final para o começo, como é para nós, né? E não tem capítulo, não tem versículo e muito menos textuário, como é esse que temos aí. Textuário Deus anima Josué. Na verdade, se você fizer essa leitura que nós fizemos hoje, vai ver que, na verdade, Deus não está animando, Deus está disciplinando Josué. Deus está colocando Josué no alvo, na mira, enquadrando ele. Foi um alistamento aqui, foi o general do exército, chamou o seu capitão, falou, irmãozinho, senta aqui que eu vou ler a cartilha para você. É assim que você procede, senão você não atravessa o deserto. É desse jeito, se você obedecer eu certinho, aí sim você vai prosperar e vai ser bem sucedido. Se não, e olha lá, ô John,
Vamos lá de novo no versículo 7, para que... 7 não, 8, versículo 8. Olha, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não está nem falando Deus, eu vou prosperar o teu caminho. Se você fizer tudo isso, aí, então farás. Está falando que Josué vai fazer. Por quê? Porque vai dar certo se estiver enquadrado naquilo que Deus exige dele. E assim, Deus pessoa, né? Deus estava com Josué, só deixando claro, Deus estava com ele. Sim. Só que Deus estava cobrando dele coisas que ele teria que fazer, irmão. Ó, eu estou com você, mas aí você vai ter que fazer isso. A minha responsabilidade eu faço. Quer dizer, Lázaro eu tiro para fora, mas a pedra quem colocou foi você. Quem vai ter que remover é você, irmãozinho. A vida eu que dou. Agora a pedra quem colocou, quer dizer, sua parte você tem que fazer, né? Então, eu te ajudo, mas aí isso, irmão. Esse negócio é o seguinte, Deus, ele é a mesma pessoa eternamente, ele é imutável. Então ele falou o seguinte, olha, eu tô com você, mas para você estar comigo, você tem que andar comigo. Você tem que alinhar comigo. Você tem que ter a mesma comunhão comigo. Então não dá para você querer ter Deus na sua vida se você não anda segundo a vontade dele. Qual que é o propósito do cristão, já que nenhum de nós vai ser salvo pelas obras, certo? É acordar de manhã, John, e procurar razões para agradar a pessoa de Deus. Em que eu posso louvar Deus? Em que eu posso agradá-lo? Negar a si mesmo já agrada o Pai. Ter fé naquilo, confiança em situações adversas, agrada o Pai. Mas ter confiança é certeza que vai dar certo, não é ter confiança que ele fará, de alguma maneira. E se ele fizer, deixando nós padecer, por alguma razão ele nos inseriu no contexto adverso para lapidação, para crescimento, para aumentar a envergadura cristã nossa. Então, confiar nele não é confiar que vai dar certo. Vou dar um exemplo aqui, Joel. Você tem uma causa na justiça. Se você perder, você perde algo que vai te prejudicar. Confiar em Deus não é ter certeza que essa causa vai estar ganha para você desfrutar da vitória. É confiar que se tiver ganha, é assim que Deus achou que era melhor, e se perder, Deus quis que eu perdesse para que eu passasse pelo processo. Independente do que acontecer, eu confio no que ele vai fazer, não no que eu quero receber. Todo homem quer receber vitória, mas às vezes a derrota é a professora daquela aula. Deus quer colocar você na sala de aula da professora, que é a derrota. Ela vai te ensinar hoje o que é ser um derrotado e permanecer crente. É isso. Então, confiar em Deus eu vou fazer uma viagem. Mas eu vou orar a Deus, Deus vai me guardar. Não, eu confio em Deus. Se eu tiver que sofrer um acidente, é isso que Deus guardou para mim passar. Irmão, eu ia para São Paulo, orei a Deus de manhã. Um carro capotou do outro lado, voou com a castela lotada. Acertou unicamente o meu carro. Você acha que eu não sei que isso daí é Deus, irmão? Por alguma razão eu tinha que passar por aquilo. Muita coisa foi revista, muita coisa foi reposicionada, muita coisa teve crescimento, muitos caminhos aconteceram. Estava com um projeto a ser desenvolvido, né? E cada um tem que passar por isso. E não é unilateral, é bilateral ou muito mais, é polilateral. Deus atua na minha vida, na tua e na vida de outros, sem nós entender. Então, confiar em Deus é confiar no que ele vai fazer, independente. E aqui sim, o irmão falou sobre animar, não é ânimo. Ele está dizendo para Josué ter ânimo. Não é ele que está animando com palavras motivadoras. Veja lá, esforça-te e tem bom ânimo. É uma cobrança dele ter um ânimo bom. Depois ele fala, muito bom ânimo. Ele exige de Josué uma postura animada, focada, esforçada, certo? E aí no fim ele fala, olha, eu vou estar contigo. Não se espante, nem se atemorize. Aonde você passar, saiba que eu estou contigo. Se você estiver comigo. Para ter o Senhor, precisa estar com o Senhor, né? Então, esse capítulo aqui, John, ou Joel, ele foi muito utilizado, irmão. E nós ouve demais. Esforça, tem bom ânimo e eu te ajudarei. E a frase nem existe para começo de conversa. É verdade. É verdade. Parece que fica forte. Fácil, né, Du? Fica fácil cauterizar isso na mente das pessoas. Mas não se analisa o contexto daquilo que pode trazer como prejuízo futuramente, dar munição para Satanás depois atacar o crente
e fazer, muitas vezes, malograr a própria fé da pessoa em busca de algo que ele foi, e Deus falou, eu sou contigo, onde você colocar a planta dos teus pés eu vou prosperar, e aí, de repente, as coisas dão errado, planos se frustram, e às vezes a pessoa não está com uma base sólida de fé em Cristo e acaba aí desanimando e deixando de crer em Deus ou na própria palavra em função de coisas que foram ditas fora de contexto daquilo que Deus deixou como realidade, né? Tem pergunta aí, John? Não, depois é para a próxima live aqui, nós já vamos falar dela na próxima. Ah, tá. Ô, John, só para... O Joel citou um negócio, lembra aquela parte onde você colocar a planta dos teus pés, eu vou te dar, Sim. vou prosperar, né? Aquela parte que é uma promessa para o povo israelita, para o povo judeu. E ela está limitada a um certo território também. E essa promessa já se cumpriu. Não é para a gente ficar pregando para os outros aí mais hoje, sabe? Para fomentar no meio da igreja um negócio que é onde você plantar os pés aí, o Senhor vai dar. Vai dar nada não. Deus tem poder de dar, tem, mas não está querendo dar nada não, porque nós é muito ruim. Muito ruim. E ele dá de vez em quando, aí sem nós merecer. Né, John? Hein, Joel? A gente recebe amor, né? Recebe umas benfeitorias de Deus, amor, né? Vê que o Deus, ele se supera em amor, né? Ele se supera em amor. Eu olho para ele e falo, meu Deus, esse Deus é mais do que bom, não dá para explicar. Faz uns trem pra gente que a gente não merece. Mas é isso, qual que é o assunto? Ô Du, mas é que assim, é muita coisa, Du, é associada às promessas, né, irmão? Essa questão de quem tem promessa não morre, eu vou esperar na promessa, é muito colocada, como o Joel diz, é muito enraizada na mente das pessoas, né, irmão? Às vezes é muita esperança, às vezes alguém que vai buscar uma palavra para alguém que está enfermo e só vale se for libertação. Essa questão de promessa, o diabo usa muito para machucar a fé, né, Du? Porque fica exposta, né? Fica exposta a tua fé, vulnerável, você tira o escudo, né? A fé, em vez de ser um escudo, ela acaba se tornando um alvo para ser espancada, né? Você apoia as suas esperanças em cima dessas coisas. Deus pode, né, John? Deus pode, né, Joel, fazer, os irmãos que estão aqui. Deus fez, não só pode, como faz, continua fazendo, né? Faz, verdade. Mas a raiz motivadora que nos mantém esperançosos não pode ser essas tais promessas aí, né? E aí os pro gosta mesmo de prometer. Às vezes o Senhor manda mesmo, eu concordo, eu sei que o Senhor faz. Nós já vivemos isso, entre nós aqui, entre nós três aqui, nós já vivemos experiência do Senhor falar comigo, falar com você, falar com o Joel, e o Senhor realizar aqui. Então falando só de nós. Quanta história você tem, eu tenho, o Joel tem, que nós vimos, ele é Deus. Mas virou-se o prato principal, né, da mesa. No cardápio, todo mundo que vai escolher quer escolher as promessas, não quer o evangelho. De novo, as igrejas cheias. Quer ver outra falácia, John? Aonde Jesus está tem multidão. É por isso que essa igreja está cheia, né? A multidão era um problema, mano. A multidão só estava interessada nos milagres. Nas libertações não queria Cristo, não. Cristo, Isaías falou, não há nada nele para que o desejássemos. Eles não queriam Cristo, eles queriam os favores. Acabou até porque ele estava na cruz e ficou sozinho, né? Ficou sozinho, abandonado. Não, e essas igrejas quando ele... Veja bem, porque quando ele curava alguém, ele falava para a pessoa com total imposição para que não anunciasse que era ele que tinha curado. Porque ele não queria ser seguido pelos milagres que fazia, pelo pão que multiplicava, pelo peixe ou pelas curas. Ele queria se apresentar como o pão da vida. E quando a multidão, se você for lá em 6 do Evangelho reportado por João, no capítulo 6, ele fez uma multiplicação e tinha uma grande multidão ali com ele. E quando ele mais para frente passou a pregar que ele era o pão da vida, que eles comeriam da sua carne, beberiam do seu sangue, eles começaram a ignorar, canibal esse homem, está falando que nós vamos comer da carne dele, beber do sangue dele, não entenderam que ele era a única razão e fonte de salvação para a nossa reconciliação com Deus. E a multidão começou a vazar, foi embora, ficou só os apóstolos. Então a multidão não quer saber de Cristo na sua totalidade, daquilo que ele representa. A maioria vai com interesse mesmo. E hoje é muito fácil, né, do adversário enganar o cristão, né? É muito fácil do adversário enganar o povo, irmão. Hoje você vê que é até difícil a manifestação
da personalidade do diabo. É mais fácil ele entrar numa oração, num culto e pregar, mano. É só pregar o que o povo quer ouvir. Pronto. O povo da glória chora e acha que é Deus e fala que é Deus e tá tudo certo. Porque é muito fácil, mas é só você pregar o que o povo quer ouvir. É que, sabe, tem uma coisa também, John, que a pessoa às vezes fala assim, mas se é o diabo em tudo. Na verdade, o irmão Luiz Carlos, né, de BH, foi muito feliz numa das primeiras palavras que ele pregou lá no Brás, quando ele falou a respeito da serpente, né, de inocular as gotículas de veneno num copo de água. Ele fez um exemplo muito top, dizendo que se você tomar um copo de água com uma única gota de veneno dentro, você toma porque está vendo água, mas você já está envenenado. Uma gota de veneno você já está envenenado. Então, ou seja, o resto todo é água, mas tem uma gotinha de veneno. Veja bem, e não é isso, olha, é tudo... Então, você foi o diabo que falou em cima do púlpito, é tudo diabo, e aquela parte que cumpriu, e aquela parte que Deus revelou, e aquela parte que aconteceu tal coisa. Então, a pessoa é sempre no 880. Ou é o capiroto, ou é Deus. E, na verdade, você vê que o mesmo Pedro, aquele assunto de Pedro foi lá e se sensibilizou pela morte de Cristo, né? Não, vamos dar um jeitinho e tal, é para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Era o mesmo Pedrão, mano. Era o mesmo Pedrão. Não era o diabo falando diretamente na boca dele. Satanás inoculou o veneno em Pedro, plantou a sementinha, cultivou aquele sentimento de forma imperceptível que Pedro estava sensibilizado porque Cristo ia morrer numa cruz. E foi na boa intenção dele, né, Du? Porque quem que é um amigo que quer ver o outro sofrer? Boa intenção. É onde se faz aquela aplicação daquele ditado, o inferno está cheio de boa intenção. Realmente está cheio de boa intenção, porque ele trabalha na boa intenção para te induzir ao mal. Então, a manipulação do adversário é te manipular, te conduzir e não deixar você perceber que foi manipulado. Pedro não percebeu, mas Cristo, ele tudo discerne, né? Então, ele já pegou no pulo do gato. Vem aqui não, Satanás, sai fora, né? Que me serve de escândalo. Pegou Satanás que tinha plantado aquela semente em Pedro há muito tempo. Então um pregador sobe pregar, não é que o diabo está falando literalmente na boca dele, mas antes já plantou a semente, as ideias, já conjecturou na mente daquela pessoa, já formatou, direcionou ele. Então ele sobe pregar, ele sobe inspirado pelo Espírito Santo, está na comunhão, falando tal, mas a mente dele já foi influenciada de alguma forma, como foi de Pedro. E o Senhor repreendeu ele naquele momento. Então é sobre isso também, a percepção de um homem pregando a palavra de meia hora. Você percebe aonde é o Senhor, aonde é ele e aonde o diabo plantou a semente. Aquele que está na comunhão consegue fazer esse filtro. É aquilo que os bereanos faziam, o Senhor recomendou para buscar o dom do discernimento. É muito enfático isso daí, né? Então é um grau de entendimento que seria importante a Irmandade ter, de perceber numa pregação de meia hora, 40 minutos, aonde foi o Senhor, aonde é o homem e aonde. Por quê? Porque o Senhor disse, as minhas ovelhas conhecem a voz do meu pastor, conhecem a voz do pastor. As ovelhas conhecem. E aquele que conhece, percebe quando é o Senhor e quando não é. Mas você só conhece quando você ouve algumas vezes, né, Du? Pra você conhecer, você precisa ouvir mais de uma vez, você precisa estar mais perto, né? Faz sentido. Amados, nós vamos seguindo aí para os créditos finais, né? Já vamos para uma hora de live, 11h30. Eu queria que você deixasse as suas mensagens. Joel, você gostaria de falar alguma coisa, meu irmão? Agradecer, tamo junto. Eu quero agradecer, né? Deus abençoe a todos aí pela paciência, pelo carinho e ter nos suportado aí, ter esse horário, né? Que não é fácil, mas eu acho que foi de muito proveito para o nosso crescimento. Como o Anderson e o Edu sempre diz, nós não somos absolutos, expomos aqui a nossa opinião à luz da palavra, com clareza dentro daquilo que é bíblico, e é importante isso para nos estruturar, criar uma base de fé, para que nós não sejamos como a Igreja da Galáxia, ser levado por ventos de doutrina tão facilmente, mas que nós possamos manter a nossa estrutura na rocha que é Cristo e permanecer nesse sentimento, para que nós possamos um dia adentrar nas moradas eternas. Paz e graça, Deus abençoe. Amém, meu amigo. Du. Deus abençoe por mais essa live, sempre uma satisfação.
Espero que de alguma maneira a gente plantou alguma sementinha aí para um despertar sobre esses assuntos. Eu acredito que todos eles fizeram um amarrado aí de ideias a serem elucidadas. Josué eu acho muito importante. Se vocês quiserem dar uma relida aí em casa, inclusive esse irmão, né, falou, ué, mas Deus não estava animando Josué, é isso que a gente tem por entendimento. Mas lendo ali e você resetando a ideia, você vai entender que a pegada é bem outra. Isso é muito importante para nós entender qual é a nossa posição, o nosso lugar e o que de nós é cobrado. O evangelho, de maneira alguma, é uma almofada confortável ou um sofazão para você relaxar, uma rede para você deitar. Não é. É uma arena e você foi convidado a gladiar. É um alistamento, é guerra. E o teu primeiro oponente é a tua própria carne. Crente tem que ter, sim, disciplina, porque o motivado, a motivação acaba. O emocionado, a emoção frustra. Mas o disciplinado, ele permanece, como Paulo falou, eu sei estar abatido e eu sei estar exaltado. Em ambas as duas coisas, a tua disciplina é seguir Cristo. Da minha parte, sou muito feliz por participar dessas lives. Deus abençoe, John, por mais essa, mano. Tamo junto, até Deus abençoe. Deus abençoe a todos, vai ficar gravado. Foi uma honra, um prazer, um privilégio. Nunca se esqueça. É sempre um ponto de vista, é sempre uma forma de ajudar vocês a pensarem, a entender, sempre com propósito de salvação e vida eterna. Deus abençoe a todos. Paz de Deus, Deus abençoe, Deus vos guarde. Tamo junto sempre. Amém.